correspondem respectivamente aos elementos placa de rede, editor de planilha e memória RAM. Letra A, software, software, hardware. B, hardware, software, software. C, hardware, software, hardware. E a letra D, software, hardware, hardware. E aí, pessoal, qual a resposta correta? Quando a gente imagina o conceito do termo hardware e o conceito do termo software, a gente pode pensar da seguinte maneira. Hardware corresponde a toda a parte física da informática. Tudo aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar. Como, por exemplo, uma placa de rede, como, por exemplo, um microchip que tem memória RAM, porque quando eu penso na memória RAM do computador, ela aparece na forma de placas, de módulos de memória RAM, cheio de microchips de memória RAM. E esses microchips são palpáveis, eu posso tocar. Como o teclado do computador, o mouse, eu disse, a impressora, o scanner, tudo isso que eu posso tocar, que é palpável, que eu posso pegar na mão, é hardware. Agora, software é toda a parte lógica da informática, aquilo que eu não posso tocar, que são os arquivos, os programas de computador, os aplicativos. De uma forma geral, vamos pensar em software como a parte lógica, aquilo que não podemos tocar. O caso do Word, por exemplo, o Word é um aplicativo de edição de texto que eu não posso tocar, ele é parte lógica. O Excel é um editor de planilha, e eu não posso tocar no Excel, ele é um programa de computador, eu não toco nele. Então, tanto o Word quanto o Excel, o Word editor de textos, o Excel editor de planilha, são programas de computador, são aplicativos, mas são software, porque eu não posso tocar, porque é parte lógica. Então sempre lembra disso, hardware é a parte física, o que eu posso tocar, e software é a parte lógica, o que eu não posso tocar. Se a gente pegar aqui a placa de rede, é hardware, porque eu posso tocar numa placa de rede, ela é palpável. Um editor de planilha, como exemplo do Excel, é software, porque eu não posso tocar no Excel, ele é parte lógica. E a memória RAM, por incrível que pareça, muita gente acha que memória RAM é... Professor, mas o que é a memória RAM? A memória RAM é a memória principal do computador, é aquela que armazena os dados que estão em processamento. E ela, a memória RAM, é considerada uma memória física. Vou repetir, a memória RAM é memória física e toda a parte física é hardware. E por que a memória RAM é uma memória física? Porque ela aparece no teu computador na forma de módulos, que são placas de memória RAM, cheio de microchips de memória RAM, e eu posso tocar nesses microchips, posso tocar nessa placa de memória RAM. Por isso que a memória RAM é uma memória física, é palpável, eu posso tocar, portanto é hardware. Sendo assim, placa de rede, hardware, editor de planilha, software, e memória RAM, hardware, a resposta, então, o gabarito, é a letra C de Canadá. Placa de rede, hardware, editor de planilha, software, e a memória RAM, hardware. Esse sim é o gabarito correto, então, resposta, repetindo, a nossa letra C de Canadá para essa questão. Certo, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!